Olá, vamos resolver um problema? Problema 2. Seja um P um número primo e Z igual a mais B raiz de P, A, B, números inteiros com as operações definidas por. Ou são as operações naturais, como raiz de P, naturais nos reais, naturais no sentido de comuns, operações padrão. Nós vamos mostrar então que a soma é associativa, nós vamos mostrar todas as propriedades para mostrar que é um anel. E depois mostrar que é um anel comutativo e com unidade. Dá um pouquinho de trabalho, são 3 partes. Primeiro mostrar que é um anel, depois mostrar que é comutativo e por último mostrar que é um anel com unidade. Cada passo deve ser feito com muita cautela, com muita calma. A soma é associativa. O que significa isso? Significa se eu pegar um A mais B raiz de P, fizer a soma estranha com o C mais D raiz de P, primeiro nessa ordem, e depois somar estranhamente com um terceiro cara, E mais F raiz de P, tem que ser igual à soma do outro lado. Quanto que é isso? Isso aqui, eu vou somar primeiro os dois primeiros elementos. Vou somar primeiro esses dois caras. Isso é A mais C. Mais B mais D raiz de P. Somei os caras sem o raiz de P e os caras com raiz de P. E agora eu vou somar esse cara com o E mais F raiz de P. Bom, essa soma, aqui a soma com o círculozinho, essa soma vai me dar o A mais C, mais o E, na parte do X, mais, agora a parte com raiz de P, o B mais D, mais o F, tudo isso vezes raiz de P. A ideia é a gente chegar ao outro lado dessa coisa, a gente trocar agora os parênteses de lugar. Como as somas, essas somas que aparecem aqui dentro, essas daqui e essas daqui são somas em Z, e elas são associativo, Z é associativo. Então aqui eu posso trocar os parênteses de lugar. Isso é A mais C mais E mais B mais D mais F, tudo isso vezes raiz de P. Eu vou fazer o caminho contrário agora. Agora que eu troquei, eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou voltando às somas. Isso, se você concorda, é o A mais B raiz de P soma estranha com o C mais E mais D mais F raiz de P. Se você tiver alguma dúvida, discordar disso, você pode parar o vídeo e conferir. Agora, essa parcela aqui eu vou voltar também, eu vou voltar a separar em duas somas. Então eu tenho o A mais B raiz de P mais, isso eu vou abrir em duas somas, é o C mais D raiz de P mais o E mais F raiz de P. Basicamente, o que eu fiz em relação ao começo, veja que eu comecei com essas somas, com essas duas somas e terminei nessas duas somas. Isso é exatamente igual àquilo. A conclusão é a associatividade. É a nossa associatividade. Veja que no começo eu tinha que pegar
3 elementos para operar. A questão é que como meus elementos já são meio complexozinhos, eles já têm o A e o B raiz de P, é um elemento mais... Não é que nem um número inteiro, que eu posso pegar o A, né? Eu pego o A mais B raiz de P. Um pouquinho diferente. Mas é isso, está provado a associatividade. Vamos para a próxima. Elemento neutro para a soma. Eu quero pegar esse meu conjunto com essas duas operações e mostrar. Aqui está só fazer uma correção aqui é uma multiplicação, né? Eu quero mostrar que existe um elemento neutro para a soma. Quem seria o elemento neutro para a soma? O elemento neutro para a soma é o zero. Ora, quem é o elemento neutro para a soma? O elemento neutro para a soma é o zero. E aqui só uma dica, como a gente está em números reais, o zero é o zero mesmo, é o zero. Que é o zero mais zero raiz de P. Esse cara é o elemento neutro para a soma. Se tu somar ele com qualquer pessoa, vamos pegar um elemento arbitrário, A mais B raiz de P. Se eu somar esse elemento com o meu zero, mais zero raiz de P, é claro que isso vai dar zero. Vai dar o A mais zero, usando a definição lá de cima, você pega a definição lá de cima, mais B mais zero raiz de P. Essas duas sominhas são dentro dos inteiros, então isso é A mais B raiz de P, que deu o meu elemento da esquerda. Analogamente, você pode provar o da direita, que se você somar 0 mais 0 raiz de P, à esquerda há um elemento arbitrário, A mais B raiz de P. Você faz os mesmos passos acima para verificar que isso é o A mais B raiz de P. Então, tá aí, provado o elemento neutro para cima, para a soma, e já está provado o outro caso lá em cima também, a associatividade, de forma que nós podemos ir para a próxima, o inverso aditivo. O que seria o inverso aditivo? Então, se tu pegar um elemento A mais B raiz de P, quem seria o inverso aditivo para esse cara? O inverso aditivo é o menos A mais o menos B raiz de P. Esse é o nosso inverso aditivo. Por quê? Porque se eu somar o A mais B raiz de P, se eu fizer essa soma com o menos A mais menos B raiz de P, eu tenho que somar a parte sem o P com a parte sem P, e a parte com raiz de P, B mais menos B. Quanto que dá isso? A mais menos A dá zero, porque eu estou nos inteiros agora. B mais menos B também dá zero, isso dá zero raiz de P. E esse nosso cara é o zero, 0A que a gente definiu lá em cima. Então isso também está provado. No que existe o inverso aditivo. Está provado que existe um inverso aditivo e esse elemento é o 0A. Estamos bem encaminhados, já mostramos três características do nosso anel, do nosso candidato anel. Vamos às outras características. Próxima característica, comutatividade da soma. Como é que eu vou mostrar essa propriedade, a comutatividade da soma? Para mostrar a comutatividade da soma, eu preciso de dois elementos arbitrários do meu conjunto A, do meu conjunto A, que no caso aqui é o Z raiz de P. Eu quero mostrar que esse cara é comutativo. Lembrando que o P é primo. Não apareceu exatamente, mas o P necessariamente tem que ser primo. E vai ficar mais claro mais adiante. Por que então a comutatividade da soma? Se eu pegar dois elementos arbitrários desse conjunto, o A mais B raiz de P,
e eu somar com outro elemento arbitrário, C mais D raiz de P, eu tenho que mostrar que eu posso inverter, que eu posso chegar ao contrário, com o C mais D raiz de P na primeira parêntese e o A mais B raiz de P no segundo. Para isso eu vou abrir essa conta. Eu efetuo a soma, como está dizendo na definição, isso é o A mais C, mais B mais D raiz de P. Agora eu tenho duas somas dentro de parênteses e essas somas são nos números inteiros, são no Z. Então eu posso inverter essas somas dentro dos parênteses. Isso é C mais A, porque aqui é a soma comutativa. D mais B, pelo mesmo motivo, aqui a soma é comutativa. E veja, pronto. Isso é a definição, se você olhar, isso aqui é exatamente a definição do C mais D raiz de P. Soma com A mais B raiz de P. De forma que está aprovado a comutatividade da soma. A soma é comutativa. Bom, essa é certamente a mais chata, associatividade do produto. Você tem que mostrar que o produto é associativo. Essa é a mais, ela é mais chata porque ela é maior, ela dá muita conta. Mas basicamente você tem que sair do A mais B raiz de P. Note que agora é o produto vezes o C mais D raiz de P. Esse produto eu multiplico por um E mais F raiz de P. E depois de abrir esse, fazer esse outro produto, usar a associatividade dos reais, né, dos números inteiros, depois de fazer todas essas contas que eu vou omitir nesse primeiro vídeo, eu devo chegar a A mais B raiz de P vezes, abre a C mais D raiz de P vezes E mais F raiz de P. Isso que você deve fazer. Eu vou omitir essas contas inicialmente nesse primeiro vídeo. Caso haja dúvida, por favor, entre em contato. É muita conta desnecessária nesse primeiro momento. A distributividade. Vamos à distributividade. A distributividade também eu só vou demonstrar um lado. Você, por favor, verifique as contas e demonstre o outro lado. Como é que eu vou mostrar a distributividade? Eu vou pegar um elemento A mais B raiz de P e vou multiplicar com uma soma de um C mais D raiz de P com um E mais F raiz de P. Bom, aquela soma eu consigo fazer. Isso é A mais B raiz de P, que multiplica o C mais E mais D mais F raiz de P. E agora eu tenho um produto. Esse produto eu devo mostrar que ele é associativo, então eu tenho que fazer essa conta necessariamente. Na primeira parte eu vou ficar com A, que multiplica C mais E, mais B, que multiplica D mais F, P, nessa primeira parte, mais agora a parte com raiz de P, que é C mais E, é B que multiplica C mais E, mais A,
que multiplica D mais F. Tudo isso vezes o raiz de P. E você tem que reagrupar isso. Você pode distribuir essas contas aí nos inteiros. Acho que é mais fácil de enxergar. Isso é AC mais AE mais BDP mais BFP mais BC mais BE mais AD mais AF raiz de P. E aí você pode, ao invés de continuar essa conta e chegar até o outro lado, você para a conta por aqui. Você para a conta por aqui e considera uma expressão igual, que seria agora a outra conta, A mais B raiz de P, que multiplica o C mais D raiz de P mais A mais B raiz de P, que multiplica E mais F raiz de P. E aí você faz essa continha aqui, essa continha aqui, e depois junta tudo em uma expressãozinha só. A expressão que você chegar aqui no final, que vai ser uma expressãozinha grande, análoga à anterior, você vai chegar uma expressão aqui, e essa expressão tem que ser igual a essa. É essa conta que você vai fazer. Aqui você vai abrir, assim como a gente fez lá em cima, e essa resposta aqui deve ser igual àquela expressãozinha de lá. Aqui você tem que chegar a uma expressão, e essa expressão deve ser igual àquela lá. Aí você mostrou a distributividade. Também vamos omitir um pouquinho das contas aqui no vídeo para não ficar muito extenso, mas essa é a principal ideia. O que a gente conclui a partir daqui? Provando tudo isso, nós já provamos as 6 propriedades que provam que se trata de um anel. Nós temos um anel. Necessariamente nós temos um anel aí. O que é bastante interessante, né? Você já demonstrou que o nosso conjunto ZP é um anel. Isso é bastante importante. Agora nós vamos para a terceira e última parte, que agora nós vamos para mostrar as outras coisas. Vamos mostrar que tem uma unidade, que é um anel com unidade, que é um anel comutativo, que é um domínio e que não é um corpo. Então, quem é a unidade do produto? O produto tem uma unidade. Quem é a unidade? A unidade é o próprio 1. O 1A é o próprio 1, que pode ser escrito como 1 mais 0 raiz de P. Essa é a unidade. De fato, se você multiplicar o A mais P raiz de P por 1, que é 1 mais 0P, 0 raiz de P, usando a definição, tu tem que isso aqui é o A vezes 1 mais B vezes 0P, e aqui você vai ter o A vezes 0 mais B vezes 1 raiz de P, usando a definição que o exercício te deu. Isso aqui é A mais 0, que é A. Isso aqui é 0 mais B, que é B, vezes o raiz de P. Bom, está provado que o A mais B raiz de P vezes o nosso candidato a 1 é o A mais B raiz de P. Analogamente, se você fizer a conta parecida, se você desenvolver a conta 1 mais 0 raiz de P,
vezes A mais B raiz de P, você também vai chegar a A mais B raiz de P, mostrando que esse cara é mesmo a unidade. Então, um anel com unidade. Anel comutativo. Lembrando que o anel comutativo é necessariamente o anel comutativo com relação à multiplicação, porque em relação à soma ele é sempre comutativo. Então tem que ser um anel comutativo em relação à multiplicação. Como que eu vou provar isso? Eu vou desenvolver o A mais B raiz de P com o C mais D raiz de P. Aqui usando o produto. E você tem que chegar à conclusão, desenvolvendo isso aqui, que isso, depois de algumas contas, você desenvolve isso, você vai chegar a uma expressãozinha. Isso é fácil de desenvolver, isso é o AC mais BD P mais AD mais BC raiz de P. Você troca todos esses caras de ordem. CA mais DBP mais DA mais CB raiz de P. E você tem exatamente a definição do C mais D raiz de P mais o A mais B raiz de P, mostrando que a operação de vezes definida nesse conjunto é comutativa. O anel é comutativo. Para finalizar, então, quase chegando no fim, os divisores do zero, que seriam os divisores do zero. Eu quero saber se eu tenho um cara aqui, um A mais B vezes um C mais D, que é zero. Eu tenho que mostrar que algum deles é zero. Se o A mais B raiz de P vezes o C mais D raiz de P é igual a zero, então um deles tem que ser zero. Qual vai ser a minha justificativa para esse exemplo, para esse argumento? Eu tenho que multiplicar dois caras e isso dá zero. Observe que isso aqui é exatamente igual. Aqui, essa é a parte bacana. Isso é exatamente igual ao A mais B raiz de P vezes o C mais D raiz de P. Você pode perguntar, mas peraí, isso não é exatamente o que está ali em cima? É, mas isso aqui estou pensando nos reais. Aqui eu estou pensando nos reais. E nos reais, eu sei que os reais são domínios. Eu sei que esses caras aqui, um deles tem que ser zero, porque eu tenho um produto de dois caras, isso dá zero. Necessariamente um deles é zero. Vamos supor que o A mais B raiz de P seja zero. Vamos supor que o A mais B raiz de P seja zero. O que eu sei aqui? Se o A mais B raiz de P é zero, então, vamos supor que pelo menos um deles seja diferente de zero. Vamos supor que um deles não seja diferente de zero. Por que isso? Porque eu quero mostrar que ele é zero, né? Se o A mais B raiz de P é zero, eu quero mostrar que um deles necessariamente tem que ser zero. Eu sei isso é verdade. Isso está correto, porque como o produto dá zero, um deles tem que ser zero. Vamos supor que seja o primeiro, sem perda de generalidade. E nós vamos supor que um deles é diferente de zero. Por que a gente vai supor que um deles é diferente de zero? Para mostrar que isso não pode acontecer. Então suponho A diferente de zero. Se o A é diferente de zero, necessariamente o B é diferente de zero também, porque senão a soma desses dois caras não poderia ser zero. E o que eu sei? Então, passando o menos B para o outro lado e dividindo, eu posso isolar o raiz de P, sabendo que o A é diferente de zero e que o B é diferente de zero, eu posso isolar o raiz de P para encontrar que o raiz de P é menos A divididos por B. Ora, isso é um absurdo. Por quê? Por que isso é um absurdo? Porque o meu lado esquerdo
é um irracional. Ele é irracional porque o P é primo. Se o P é primo, o raiz de P. Se o P é primo, o raiz de P necessariamente é irracional. E o A sobre B é um racional. Aí está o absurdo. Um número irracional não pode ser igual a um número racional. Chegamos a um absurdo, portanto, nós não temos divisores do zero. Estamos falando de um domínio de integridade. Para finalizar, eu quero demonstrar que nem todo elemento tem um elemento inverso. Por que nem todo elemento tem um elemento inverso? Aqui a gente pode começar com um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, o número raiz de P. Não poderia pegar ninguém mais simples do que o raiz de P. Eu vou mostrar que o raiz de P não tem o inverso. Por que o raiz de P não tem o inverso? Porque eu não posso pegar o 1 sobre raiz de P. Eu não tenho 1 sobre raiz de P. 1 sobre raiz de P seria quem? Racionalizando aqui, multiplicando por raiz de P em cima e embaixo. Se esse cara tem o inverso, esse cara deveria ser o raiz de P sobre P. Ou seja, o inverso do P nos reais deveria ser o raiz de P. 1 sobre P vezes raiz de P. E esse cara, o 1 sobre P, ele não é um inteiro. Esse cara aqui não pertence a Z. Não é um número inteiro, portanto eu não tenho inverso. Eu não tenho inverso. Se você quiser justificar isso de uma maneira um pouquinho melhor para escrever na sua lista de exercício, e se cai na prova, você tem que saber fazer isso direitinho. Você pode pegar raiz de P vezes o 1A mais B raiz de P igual a isso a zero. Isso aqui não tem nenhuma parte. Isso aqui não tem nenhum problema. Isso aqui, se você faz a conta, vai dar BP mais A raiz de P igual a zero. E aí, de novo, você pode isolar o P e achar que o A deve ser igual ao B. Desculpa. Se você continuar essa conta, você vai achar que o A deve ser zero e B é 1 sobre P. Aliás, aqui na conta que você tem que fazer não é igual a zero. Se você está procurando um inverso, se você está procurando um inverso, você quer que isso aqui seja não zero, mas sim 1, né? Desculpa. Isso aqui tem que ser 1. Isso aqui tem que ser 1. E se você continuar essa conta, você vai achar que o A é 0 e o B é 1 sobre P. Que é o que a gente achou aqui, racionalizando, certo? Portanto, nem todo elemento tem inverso. Nós não estamos falando de um corpo. O conjunto não é corpo. É um domínio de integridade, mas não é corpo. Se você fizesse as mesmas contas, supondo os coeficientes A e B racionais, nós estamos supondo eles inteiros, se eles fossem coeficientes racionais, aí sim seria um corpo, desde que o P fosse primo. Ok, por hoje era isso, valeu, tchau!